iniciar a segunda tarde de conferências com o professor Antônio Bento. Antes de começar, queria apenas avisar e lembrar a todos que amanhã nós vamos mudar de auditório. Nós vamos para o CAD 2, no auditório A104, que está na programação. Para quem não conhece a UFMG, o CAD 2 é um prédio não longe daqui, ele fica nessa direção. Quando termina esse conjunto de prédios, é o que está logo na sequência. Vocês não terão qualquer dificuldade de encontrar. Mas amanhã, 8 da manhã, começamos os trabalhos no CAD 2. Bom, passamos então para a conferência do professor Antônio Bento, a quem agradeço muito ter aceito o convite para participar do nosso evento. Aceitando pela segunda vez, na verdade, o professor Antônio Bento esteve aqui em Belo Horizonte no colóquio anterior, em 2013, por ocasião dos 500 anos do Príncipe, e gentilmente se dispôs a colaborar conosco nessa segunda edição do evento. E o professor Antônio Bento é professor da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, em Portugal, e tem inúmeros trabalhos publicados na área de filosofia política. E também é um grande conhecedor de língua portuguesa, do nosso autor aqui, tema do nosso colóquio, que é Maquiavel. Então, Antônio, agradeço muito a sua presença, a sua disposição a vir do Novo Horizonte. E passa a palavra a você, por favor, inicie sua conferência. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero felicitar o departamento, na pessoa do professor Elton Adverso, pela boa realização deste colóquio, que aliás está a ser magnífico. Tenho aprendido muito e vou continuar a aprender. Depois também sublinhar o grande ambiente académico, um bom ambiente académico. E quero dizer que para mim é uma honra, uma grande honra, mas sobretudo um enorme prazer poder estar aqui com amigos, como o Elton Adverso, como o Milton Binhoto, como o Gabriel, como o Sérgio, como o Alberto, enfim. Acho que, para além destes encontros estritamente académicos, também há o lugar da amizade, que para mim também é muito importante, e esta hospitalidade e esta generosidade mineira tocam fundo no meu coração, porque, enfim, por vários motivos. Obrigado, Elton, e obrigado a vocês todos. Então, eu não sei, decidi falar sobre o livro do Léo Strauss, Thoughts on Machiavelli, e fazer assim uma espécie de resumo do impacto que este livro teve na academia norte-americana, sobretudo, mas também na europeia, e dar aqui conta de um debate acirrado que na altura houve em 1975, travado na revista Political Theory, entre o Harvey Mansfield e o John Pocock. Confesso que nunca fiz assim um trabalho desse género, espero não vos aborrecer ao mostrar-vos aqui estas inimizades de estimação entre os nossos autores e a maneira como se distanciam ou não do livro de Strauss, que é, utilizando as palavras do Claude Lefort, uma interpretação exemplar. Não é? Bom, então vou-vos ler de Maquiavel. Então vou-vos ler aqui uma pequena passagem do Mansfield, do livro Taming the Prince, e que diz o seguinte: antes da publicação de Thoughts on Machiavelli em 58, os estudiosos podiam ver que Maquiavel era lido por todos os filósofos modernos, mas não inferiram que Maquiavel pertencia à companhia dos filósofos modernos, estando, na verdade, à sua cabeça. E foi Strauss quem nos mostrou isso. Strauss pegou na reputação de Maquiavel como inimigo da moralidade e da religião e prosseguiu até à consideração das razões que ele possa ter tido para ensinar os homens a fazer o mal. A descoberta de Strauss foi uma afronta para os estudiosos anteriores que, tendo negligenciado tantas coisas em Maquiavel, só muito dificilmente o poderiam saudar como ele merecia. Quase todos os leitores, e especialmente os leitores da Academia, acreditam que compreendem os livros de Maquiavel
E só Strauss foi capaz de desfazer ver que não cumpria. Mas a recente defesa por Pocock e Skinner de que Maquiavel era a fonte do republicanismo moderno deve algo à demonstração por Strauss da seriedade de Maquiavel como filósofo. Ora bem, uma outra passagem, só para concluir e contextualizar a discussão entre Pocock e Mansfield, diz assim novamente Mansfield. Quando, em 1975, Pocock publicou o seu movimento maquiaveliano, não se sentiu na obrigação de fazer uma única referência a Strauss. Quanto a Skinner, o progresso da influência de Strauss é evidente no contraste entre a sua única e vaga referência nas fundações do pensamento político moderno, uma obra de 78, e o seu último livro, Machiavelli, de 81, que começa e que acaba com Strauss. Na primeira obra, portanto, nas fundações, Skinner primeiro vulgariza Strauss e depois acusa Strauss de vulgarização. No último livro, portanto, no livrinho sobre Maquiavel, ele leva Strauss mais a sério, mas não ao ponto de recomendar o seu livro na bibliografia. O primeiro estudioso a oferecer uma apreciação séria do livro de Strauss foi Claude Lefort, no seu trabalho da obra. Fim de citação. Ora, então, posto este quadro, talvez fosse conveniente dizer algumas palavras sobre a interpretação lefortiana do livro de Strauss, que, como todos nós aqui sabemos, se encontra no final do livro dele. Ora, na terceira parte do seu conhecido livro, Lefort dedica um capítulo à interpretação de Maquiavel por Strauss. Seguindo um critério cronológico, a interpretação de Maquiavel por Strauss é a última de uma série histórica a que Lefort chama interpretações exemplares do pensamento político de Maquiavel. Confesso que, quando li isto pela primeira vez, a noção de interpretação exemplar remeteu, esotericamente, para usar o Strauss, para as novelas exemplares do Cervantes, esse grandíssimo escritor, sem par e, para mim, melhor que Shakespeare. Bom, significativamente, o título deste capítulo de Lefort é o seguinte: a restauração e a perversão do ensino clássico ou o nascimento do pensamento político moderno, Leo Strauss. Bom, Lefort começa por confessar que a obra de Strauss sobre Maquiavel o obrigou, como nenhum outro intérprete de Maquiavel o havia feito antes, a fazer uma e outra vez a seguinte pergunta: comment lire Maquiavel? How to read Maquiavel? Bom, Lefort aceita de bom grado a sugestão de Leo Strauss, segundo a qual devemos aprender a ler Maquiavel para podermos penetrar a intenção de Maquiavel, do próprio Maquiavel, quando ele escreveu as suas principais obras políticas, o Príncipe e os Discursos. E se Strauss considera que nós devemos ler Maquiavel de acordo com as regras de leitura que o próprio Maquiavel teria aplicado à leitura dos autores que ele via como modelos, Lefort considera que devemos ler Strauss de acordo com as regras de leitura que o próprio Strauss aplicou a Maquiavel. Confesso que não sei se será este o caminho mais frutuoso para compreendermos a alegada intenção de Strauss ao interpretar a intenção de Maquiavel, o domínio das intenções. Bom, Lefort concede que Strauss é um leitor extremamente agudo, muito perspicaz e um escritor muito fino, e que quando Strauss chama a nossa atenção para os silêncios e para as omissões de Maquiavel, para as contradições deliberadas ou para os erros manifestos de Maquiavel, ou ainda para os subentendidos do texto de Maquiavel, Lefort, sim, não podemos senão seguir as poderosas e incisivas indicações de Strauss, embora, claro, não necessariamente as suas conclusões. E Lefort, a dado passo da sua análise do livro de Strauss, cita o próprio Strauss nesta passagem. Maquiavel, diz Strauss, é justamente notório e célebre pela extraordinária audácia com que atacou as opiniões geralmente aceites. No entanto, não se fez até hoje muita justiça à notável reserva que ao mesmo tempo ele exerceu. Fim de citação.
Na sua avaliação da interpretação de Maquiavel por Strauss, Le Fort devolve a Strauss, ou de alguma maneira volta contra o próprio Strauss, o que Strauss diz de Maquiavel, a saber, cito Strauss, que Maquiavel não vai até ao fim da estrada. A última parte do caminho deve ser percorrida pelo leitor que entende, que compreende o que é omitido do escritor. Maquiavel, diz Strauss, não vai até ao fim. Ele não revela ao fim. Ele não revela completamente a sua intenção, diz Strauss. Fim de citação. Bom, nós sabemos todos que o esclarecimento da alegada intenção de Maquiavel é fulcral para os fins da singular hermenêutica que Strauss aplica a Maquiavel. Essa intenção, além de ser uma espécie de leitmotiv da obra de Strauss, dá o mote ao segundo e ao terceiro capítulos do livro. A propósito, o professor Elton teve a extrema amabilidade de me oferecer a versão portuguesa do livro, que aliás é uma tradução excelente, muito boa mesmo, e portanto eu já tinha lido isto em inglês, mas reavivei a memória aqui pela nossa língua materna, e ela está bem tratada neste livro. E tem o autor, que é um senhor chamado Elcio Sousa Filho, faz aqui uma pequena introdução, é bastante interessante. Mas, então, para dizer o seguinte, eu sou da opinião de Claude Lefort, sou da opinião de que Claude Lefort capta muito bem, de maneira muito fina, incisiva, algo que me parece essencial e decisivo na interpretação de Maquiavel por Strauss. E refiro-me aqui, refiro-me à caracterização e muitas vezes à redução da obra de Maquiavel ao que o Strauss chama o teaching. Teaching. A palavra teaching, ensino, é fundamental na filosofia política de Strauss. Bom, então Maquiavel seria um ensinador do mal, um teacher, alguém que ensina a fazer mal. Ora, e então Lefort diz o seguinte: a repetição do termo teaching no discurso de Strauss é impressionante. Ele fornece mesmo a indispensável articulação da sua composição. E depois mostra como a obra está dividida. O segundo capítulo é Machiavelli's Intention, o príncipe. O terceiro capítulo é Machiavelli's Intention, os discursos. E, portanto, o quarto é o ensinamento de Maquiavel. Portanto, a questão do ensino e a concepção filosófica do ensino é muito importante para Strauss. Mas Lefort complementa as suas observações em torno do alcance da noção filosófica de ensino com a observação de que na hermenêutica esotérica de Strauss as falhas, as discordâncias e, sobretudo, as alegadas contradições do discurso de Maquiavel são sempre o efeito de uma intenção deliberada, desejada pelo escritor Maquiavel. Ora, considera Lefort, cito, falta legitimidade a este postulado avançado por Strauss. Ele encontra-se ligado, este postulado, a uma concepção da filosofia como ensino, ou ao filósofo como mestre, cujo fundamento não é de modo algum estabelecido. Fim de citação. Lefort exemplifica e denuncia o caráter fabulador e contraditório do que eu chamo o intencionalismo de Strauss, que atribui a Maquiavel com o caso da análise maquiaveliana da religião em geral e com a crítica da religião cristã em particular. E diz assim, muito agudamente, Lefort: trata-se sempre, no livro de Strauss sobre Maquiavel, de produzir os signos de uma mesma intenção. Ora, o procedimento é tanto menos convincente quanto Maquiavel retoma em várias ocasiões afirmações explícitas, portanto não esotéricas com S, mas esotéricas com X, contra a religião, de uma violência sem precedentes, e porque as suas afirmações seriam ininteligíveis, as de Maquiavel, se o seu desígnio tivesse que permanecer secreto e se o seu modo de ensino fosse determinado pela preocupação de escapar à perseguição. Como sabem, o livro-chave da hermenêutica de Strauss, da famigerada hermenêutica de Strauss, é o Persecution and the Art of Writing, embora ele desenvolva, digamos assim, os critérios e a metodologia da sua hermenêutica em várias partes da obra que não importam para aqui. Mas o que é curioso é observar esta última afirmação de Lefort. Strauss desenvolve uma engenhosidade sem igual
para descobrir, enterrado nas profundezas do discurso, aquilo que é visível à sua superfície. E diz muito bem, a meu ver. Em poucas palavras, Lefort detecta uma contradição entre a alta estima de Strauss por Maquiavel como filósofo e o pressuposto dogmático de Strauss de que tudo nas obras de Maquiavel é rigorosamente planeado e intencionado. Este ponto nuclear da crítica de Lefort a Strauss é retomado, desdobrado e analisado, a meu ver, de modo muito convincente por Pocock na sua polémica com Mansfield sobre o Thoughts on Machiavelli. E concluir, observa Lefort, que Maquiavel é incapaz de se dar conta do que faz, isto é uma citação de Strauss, depois de ter consagrado perto de 300 páginas de Strauss a demonstrar que não havia uma única palavra, um único silêncio, que não fosse o efeito de uma decisão, é obrigar-nos a concluir, diz Lefort, no que nos diz a respeito, que o intérprete, quer dizer Strauss, não sabe o que faz. Bom, esta é, digamos, resumidamente, e o Newton conhece, e o Elton e muitos de vocês muito melhor que eu, o Lefort. Se cometi alguma barbaridade, peço que me digam. Mas bom, então, no seu estudo, o Maquiavel de Strauss, publicado originariamente em 75 na revista Political Theory e depois republicado em 1996 como o capítulo 9 do livro A Virtude de Maquiavel, Mansfield começa a sua apreciação de Thoughts on Machiavelli com a evocação de uma historieta oral, um daqueles disque-disse que circulam nos corredores e nos cafés dos campos universitários, de acordo com o qual Strauss teria sido um dia ouvido a dizer: bom, se eu escrevi os meus pensamentos sobre Maquiavel, ou as reflexões sobre Maquiavel, ou seja, o que queiram traduzir, isso é para um dia eu poder ser ultrapassado. Strauss não era humilde. Mansfield corrobora este disque-disse, caninamente, considerando que a incompletude ou inacabamento desta obra de Strauss poderia ser, aliás, facilmente inferido a partir do próprio título do livro, anódino e neutro, Thoughts on Machiavelli. Um título que não permitiria ao seu potencial de leitor nem uma ideia do todo, o que é que ele quererá dizer, nem uma certa ordem, é uma coisa muito vaga e tal. Isto já é uma prova cabalística, de que o Strauss deixou o livro incompleto, porque está à espera que aqueles leitores altamente treinados nas entrelinhas venham completar e superar pela emulação o seu próprio livro. Mas vamos refletir um pouco sobre este disque-disse. Utilização também este disque-disse no Brasil. Bom, diz que sim. Caso esta história em que Mansfield se apoia possuam qualquer fundo de verdade, caso a sua ironia possa ser tomada à letra, caso ela não seja apenas um mito urbano, à maneira daquela deixa final do filme John Ford, The Man, o homem que matou Liberty Valance, lembram-se? A parte final é assim: when the fact becomes legend, print a legend. Então, caso isto não seja mais que uma botada, talvez nós devêssemos estar mais inclinados a pensar antes no alegado inacabamento do livro de Strauss sobre Maquiavel como um testemunho de alta confiança, de uma confiança inabalável do próprio Strauss na sua durabilidade, como um sinal da sua crença interior de Strauss, um pouco infantil, é verdade, e também narcísica, mas ao fim e ao cabo mais graciosa do que maléfica, da não refutabilidade da sua conspirativa interpretação de Maquiavel. Não seria, aliás, descabido, nem tampouco pode constituir um desprimor para o livro de Strauss, se eu disser que ele é um romance filosófico sobre Maquiavel e a modernidade, romance esse em que a figura de Maquiavel, a figura filosófica idealizada de Maquiavel por Strauss, se sobrepõe à figura histórica, a figura empírica de Maquiavel. Seja como for, de uma coisa pelo menos estou razoavelmente persuadido. Este livro de Strauss sobre Maquiavel foi concebido pelo próprio, foi arquitetado e planeado para poder ser aquilo que Strauss designa como uma conspiração bem-sucedida. Quer dizer que não é descoberta pela inteligência do leitor normal. Na verdade, Strauss exercita-se na construção de um puzzle cuja desmontagem exige que descobramos qual possa ter sido a sua intenção ao escrevê-lo, a sua de Maquiavel, tal como ele mesmo, Strauss, presume ter descoberto a intenção de Maquiavel
quando ele escreveu O Príncipe e os Discursos. Bom, como o seu apóstolo Harvey Mansfield gosta de lembrar, o próprio Strauss arquiteta o seu livro sobre Maquiavel de modo a que este não possa ser refutado e, portanto, é um livro incriticável, tal a sua perfeição. A famosa necessidade logográfica que Strauss atribui a Maquiavel. Com efeito, os comentadores passam o tempo, como nós sabemos, e eu aqui estou, mais uma vez, a fazer esta figura de urso, a discutir a validade e a credibilidade científicas da famigerada hermenêutica de Strauss, mas, a meu ver, esquecem-se do essencial. E o que é o essencial? O essencial é procurarmos apurar quais são as descobertas ou os dados novos que Léo Strauss trouxe, efetivamente, à interpretação contemporânea de Maquiavel, com mais ou com menos esoterismo. Bom, mas que o livro de Strauss seja um livro inacabado ou um livro para ser acabado por discípulos à altura, que o livro, portanto, esteja à espera, pacientemente à espera, messianicamente à espera dos seus leitores predestinados, que seriam, por sua vez, leitores extremamente cuidadosos e, sobretudo, escritores altamente capazes de completar aqueles pontos essenciais de doutrina que o próprio Strauss, maquiavelicamente, conspirativamente, teria deixado intencionalmente livres. Isso é prova, segundo Mansfield, o que prova o caráter fortemente esotérico das páginas do livro de Strauss e o facto dos leitores correntes, os leitores comuns, abandonarem facilmente a sua leitura, desistindo de compreender o livro de Strauss mal leitoramente. Escusado será dizer que não foi este o caso de Harvey Mansfield, não é? Bom, recordemos agora a primeira frase, tantas vezes citada, uma frase gongórica, uma frase de uma retórica vitoriana, de um certo cinismo, uma frase altamente premeditada, de facto, sobre Maquiavel. E eu até vou ler isto em inglês por causa das peneiras, digamos assim, da enunciação. We shall not shock anyone, we shall merely expose ourselves to good nature, or at any rate harmless ridicule, if we profess ourselves inclined to the old-fashioned and simple opinion according to which Machiavelli was a teacher of evil. Ele pensou muitas vezes antes de escrever esta frase. Bom, prolongando o esoterismo contido nesta gongórica frase de abertura do livro de Strauss sobre Maquiavel, Mansfield presume que nesse seu livro sobre Maquiavel, Strauss apela em primeiro lugar àquele tipo de inteligência virgem, benevolente dos leitores comuns, precisamente contra quem? Contra a inteligência altamente corrompida e contra os defeitos profissionais dos leitores científicos, como nós, por exemplo, os quais teriam sido a um tal ponto infectados pela magnanimidade de Maquiavel, que começaram a ler e a estudar Maquiavel, dando plenos ouvidos ao antigo e duradouro pré-jugé do maquiavelismo de Maquiavel, seria o primeiro e o mais autêntico passo de qualquer verdadeiro inquérito. Os estudiosos de hoje, alega Mansfield, consideram que a estrada do maquiavelismo nunca os poderá conduzir a Maquiavel, isto é, uma efetiva e genuína compreensão do significado do seu pensamento político, e, assim sendo, também não estão os present-day scholars, como diz Mansfield, também não estão dispostos a chegar a Maquiavel através do maquiavelismo. Então, também não estarão em condições de compreender a que ponto os novos modos e ordens propostos por Maquiavel nos forçam hoje a fazer a incontornável pergunta, sim, da responsabilidade de Maquiavel pela modernidade. Esta é a ideia do Mansfield. Qual é a responsabilidade de Maquiavel pela modernidade? Mas, vejamos, onde é que Mansfield descobre o primeiro sinal de que Maquiavel não é, digamos, apenas um homem célebre da Renascença, nostalgicamente obcecado com a antiga República Romana e com a idealização das suas virtudes cívicas, capaz, quando muito, de nos dar uns labirés antropológicos e uns conceitos políticos sobre o patriotismo, o nacionalismo e mesmo sobre o liberalismo moderno, consoante as superficiais versões desta narrativa tranquilizadora, quando é que ele descobre que Maquiavel é o descobridor de um novo continente da política, como diz Strauss, o novo Colombo da política moderna? Pois bem, Mansfield encontra este sinal na profética mudança de opinião do próprio Strauss, o mestre, a respeito de quê? Da originalidade comparada de Maquiavel e de Hobbes,
e da importância relativa de cada um destes dois autores para as fundações da filosofia política moderna. Portanto, eu vou evocar agora a conversão de Léo Strauss, quando este toma subitamente consciência de que a verdadeira estrada de Damasco para a modernidade não está em Hobbes, mas está em Maquiavel. Ora, esta conversão aparece sob a forma de uma confissão ao leitor no prefácio à edição americana de 1952 do seu livrinho pré-esotérico sobre Hobbes. E então, que é muito respeitado e é um belo livro. E diz assim Strauss: em 1936, portanto ele está a falar em 52, eu via Hobbes como o originador da filosofia política moderna. Bom, isto era um erro. Não é Hobbes, é Maquiavel que merece esta honra. Tinha visto que a mente moderna havia perdido a sua autoconfiança ou a sua certeza de ter feito progressos decisivos para além do pensamento pré-moderno. E notei que ela se estava a transformar em niilismo, o que na prática é a mesma coisa, num obscurantismo fanático. Concluía então que o processo dos modernos contra os antigos deveria ser reaberto, independentemente das opiniões e das convicções do momento, sine ira e studio. Supus que a filosofia política, como busca da verdade final a respeito dos fundamentos da política, é possível e é necessária. Eu via Hobbes como um filósofo político e não como um ideólogo ou um mitólogo. Claro que um leitor conhecedor, faço aqui um parênteses, descobre facilmente neste mitólogo uma alusão a um senhor chamado Carl Schmitt, que em 1938 publicou um livro chamado O Leviatão na Doutrina do Estado de Thomas Hobbes, Sentido e Fracasso de um Símbolo Político. Bom, este livro de Carl Schmitt sobre Hobbes é puramente delirante e, de acordo com este livro, nas interpretações judaicas do Leviatão e do Behemoth, estes animais são os símbolos das potências mundiais pagãs, hostis aos judeus, podendo referir-se tanto aos impérios babilónico, assírico ou egípcio, como a outros impérios pagãos. Enquanto criações esotéricas de malditos cabalistas judeus medievais, as interpretações judaicas do Leviatão representariam o que no Salmo se chama os animais nas montanhas ou os milhares. Ora, à luz destes patéticos e doentios delírios antissemitas de Schmitt, a história universal aparece como uma luta dos pagãos entre si, ficando os judeus, claro, de fora, a rir, a assistir na primeira fila ao desenlace de uma stasis, de uma guerra civil universal entre os gentios, para depois, no final da matança recíproca, se regalarem com manjar caixa. Bom, eu nem vou ler. Na minha adolescência havia em Portugal os comunistas que comiam crianças ao pequeno almoço e, portanto, aqui eu... Bom, mas era só para fazer esta nota que o mitólogo aqui é o Schmitt, que, graças a uma carta de recomendação do Schmitt, é que o Strauss arranjou uma bolsinha para ir estudar Hobbes para a Inglaterra. Bom, então, continuando esta confissão fabulosa, digna dos arquivos do Santo Ofício de Léo Strauss. Bem entendido, o autor, supôs que a filosofia política, enquanto busca essencialmente não histórica, necessita de um estudo crítico da sua história. Eu aqui confesso que fiquei um bocado chocado. Não será isto incorrer no pecado do historicismo e do relativismo? Bom, que esta história crítica pressupõe que compreendamos os grandes pensadores do passado tal como estes se compreenderam a si mesmos. Diz Strauss, que a história da filosofia política requer uma divisão adequada em períodos e que uma tal divisão apenas pode ser considerada adequada na medida em que corresponde à autoconsciência dos atores, isto é, dos grandes filósofos políticos. Concluí, por ser Strauss, que Hobbes era o fundador da filosofia política moderna porque ele tinha expressado a convicção de que tinha levado a cabo, na sua capacidade como filósofo político, uma ruptura radical com toda a filosofia política anterior, de um modo muito mais claro do que Zenão de Cícero, Marcílio de Pada, Maquiavel, Baudin e mesmo Bacon alguma vez o haviam feito. Fim de citação. Portanto, bom, traduzindo esta confissão de Strauss por miúdos, isto é, enunciando-a ou parafraseando-a de modo exclusivamente exotérico com X, o que é que Strauss, no fundo, nos diz aqui nesta confissão tardia, neste arrependimento de Madalena? Pois bem, permitam-me o polibaísmo e o palavrão inofensivo, porque eu sei que no Brasil a correção política
faz vítimas umas atrás das outras. Mas pronto, é um palavrão. Eu, Leo Strauss, confesso que só depois de ter estudado Maquiavel a fundo é que me dei verdadeiramente conta que até aí, em bom rigor, não perceber à ponta de um corno da razão de ser da modernidade. Isto, no fundo, é o que Strauss está a dizer. E, portanto, sou obrigado a rever as minhas teorias da Antiguidade e da Idade Média. Ora, esta declaração ou confissão de Strauss, como vos dizia há pouco, é de 52. Mais tarde, em 58, no Stockton de Machiavelli, já depois da grande descoberta que iluminou a vida filosófica de Strauss, a saber, a descoberta da importância da escrita entre as linhas para a compreensão e explicação de toda a história da filosofia política, antiga, medieval e moderna, Strauss modaliza a sua anterior confissão nestes termos, neste livro. Maquiavel precisava ainda mais urgentemente do que o próprio Hobbes de uma discussão detalhada que revelasse a harmonia da sua doutrina política com a doutrina da Bíblia. Diz Strauss, fim de citação. Mas voltemos a Harvey Manfield e ao ponto da situação da scholarship norte-americana sobre Maquiavel após esse pequeno terremoto editorial que foi a publicação deste livro. Mansfield considera que aquela abertura grandiloquente do livro de Strauss sobre Maquiavel, que acabámos de ler, contém em si mesma algo do caráter próprio de uma adivinhação ou uma profecia. Recordemos uma vez mais a irónica e cínica retórica vitoriana de Leo Strauss. Não chocaremos ninguém, primeira frase, apenas nos exporemos a um amável ou, em todo caso, inócuo ridículo, se nos professarmos, o verbo é importante, professar, profissão de fé, inclinados para a opinião antiquada e simples, segundo a qual Maquiavel era um professor, um ensinador do mal. Fim de citação. É um facto. O efeito inicial de Thoughts on Machiavelli nos seus primeiros recenseadores e comentadores, observa Mansfield, foi tal e qual o efeito que o próprio Strauss tinha previsto e antecipado, o que só prova a genialidade de Strauss. Então, diz ele assim, o nosso Mansfield, nenhum dos primeiros recenseadores da obra de Strauss se sentiu chocado, ou porque todos eles estivessem de algum modo familiarizados com esta old-fashioned and simple opinion, ou porque já não considerassem chocante ser-se um professor do mal, ou por ambas as razões, diz o Mansfield. Bom, como se estas coincidências não bastassem, Mansfield recorda-nos que alguns dos primeiros recenseadores de Thoughts on Machiavelli ridicularizaram com efeito o facto de Strauss consagrar umas largas páginas deste seu livro ao esforço hermenêutico de uma interpretação esotérica do número de capítulos do Príncipe dos Discorsi e à revelação de uma alegada relação oculta entre esses capítulos, expressa evidentemente entre as linhas, que ninguém, claro, antes de Strauss, fora capaz de detectar. O perfeito detetive, aliás, como há uma história muito bonita numa carta de Leo Strauss ao seu amigo Kojève, bem, não interessa, é engraçado. Então, de seguida, Mansfield passa em revista as primeiras recensões do livro de Strauss nos Estados Unidos, nomeadamente as de Felix Gilbert, Herbert Butterfield, John Hallowell, Wilbur Kendall, Dan Germino e Robert McShee. Então, depois de com um juízo sumário despachar negativamente, uma após outra, todas as recensões dos seus colegas de ofício, Mansfield, qual guardião do templo, demora-se um pouco mais com a análise e os comentários deste Robert McShee ao livro de Strauss. Diga-se passagem que a única recensão do livro de Strauss que Mansfield aparenta apreciar e valorizar positivamente, estamos em 75, é precisamente a de Robert McShee, que defende que a distinção straussiana entre escrita esotérica com S, escrita esotérica com X, usada por Strauss na sua interpretação do Príncipe dos Discursos, se aplicaria mais facilmente ao próprio Strauss e ao seu livro sobre Maquiavel do que à obra propriamente dita de Maquiavel. Bom, Mansfield concorda, no entanto, com o seu colega Wilbur Kendall, quando a dar passo este afirma que, sendo embora a exegese de Strauss complicada e indubitavelmente polémica, bom, ao menos ela merece ser refutada, que diabo, não é? Vocês podem não gostar da hermenêutica de Strauss, mas refutem lá o livro dele. Só que Mansfield rasga com violência as vestes e mostra-se logo a seguir extremamente ofendido com o que ele chama a ligeireza da observação de Kendall, segundo a qual, cito, o Kendall disse isto, que irritou Mansfield. Para se dar conta deste livro, seria necessário dizer adeus
a pelo menos 6 meses da nossa própria vida. E o homem ficou chateado, há mais livros bonitos que ler. Bom, Mansfield, no entanto, está inteiramente persuadido que a refutação de Strauss é uma necessidade urgente, que não deve ser adiada por um minuto sequer, ainda que, claro, só para a tarefa de ler e estudar adequadamente o livro de Strauss, o intérprete possa despender 6 ou mais vezes da sua vida. Então diz assim Mansfield: não podemos dizer que a refutação de Strauss tenha sequer começado. Porquê? Porque, tanto quanto sei, diz Mansfield, entre centenas de afirmações de Strauss em Tocqueville e Machiavelli suscetíveis de erro, não houve um único erro sequer que tenha sido apontado. Não é? Portanto, fim de citação. Bom, entrando de bom grado no terreno sumamente escorregadio da verdadeira intenção de Maquiavel ao escrever O Príncipe e os Discursos, Mansfield observa que estes 2 livros possuem um estatuto de tal modo especial e único que cada um deles só poderá ser lido e verdadeiramente compreendido à luz um do outro, devendo o estudioso deixar-se docemente e alegremente conduzir, exclusivamente pela tal intenção de Maquiavel, desprezando qualquer tipo de referência a um eventual contexto histórico, à maneira de China, suscetível de os enquadrar e explicar, porque, claro, isso seria incorrer no pecado mortal do historicismo. Bom, por fim, Mansfield conclui o seu veredicto sobre a recepção de Tocqueville, Machiavelli de Strauss na Academia Norte-Americana, chamando de novo a atenção do leitor para o que ele chama, cito, a intenção mais decisiva de Maquiavel, que é como quem diz, a intenção verdadeiramente mais intencional de Maquiavel, quando este propôs novos modos e ordens, intenção essa que ele, Mansfield, à imagem e semelhança do seu mestre Strauss, sugere poder ser descoberta e revelada não tanto naquilo a que se convencionou chamar a crítica de Maquiavel ao cristianismo, mas no que ele chama, ele Strauss, a apropriação do cristianismo que Maquiavel teria subterraneamente levado a cabo, sem que o comum dos mortais se apercebesse do calado do empreendimento. Em que possa consistir e o que possa significar uma tal apropriação do cristianismo por Maquiavel, mais que uma destruição ou demolição à maneira nietzschiana, Mansfield fecha 5 copas neste ponto. Embora, é verdade, que o próprio já dissertara um pouco sobre este assunto nos seus afamados livros Os Novos Modos e Ordens de Maquiavel, um estudo sobre os discursos de Livio, sobre ele, e Taming a ambivalência do poder executivo moderno. Vamos agora ao John Pocock e à resposta fabulosa, a meu ver, e honesta, íntegra, do John Pocock. Bom, então, no mesmo número da mesma revista, eu não percebo como é que eles fazem isto. Quer dizer, primeiro o Mansfield insulta o... e depois devem mandar uma carta para casa, olha, o Mansfield diz isto, o outro depois manda mais uma carta para a revista e depois o Mansfield faz uma réplica à réplica, e que não diz nada, porque o Pocock reduziu à sua insignificância. A réplica do Mansfield depois tem uma página e meia. Bom, Pocock começa por lembrar os leitores da insustentabilidade da posição de Mansfield, quando este alega que o livro de Strauss nunca foi objeto de uma verdadeira crítica, ou por razões de pura incompetência técnica por parte dos seus leitores, ou porque esses leitores não dominassem os famosos pressupostos metodológicos da singular hermenêutica esotérica de Strauss. E diz assim, cinicamente: Mansfield erige um templo à volta do seu professor, nunca foi professor de Mansfield. Isto é uma ironia, uma vez que ele sabe muito bem que Mansfield nunca foi aluno de Strauss, embora a palavra professor remeta aqui de modo ambivalente para esse alegado professor do mal que foi Maquiavel, segundo Strauss, e para o tipo de professor que o próprio Mansfield poderia ser, ao seguir a crítica e acefalamente o alegado ensino esotérico do professor Strauss. Mas dizem, Mansfield dirige um templo à volta do seu professor e avisa ao profano de que este deve permanecer fora do seu alcance, fora do alcance quer da divindade ofendida no interior do templo, Strauss, quer dos seus guardiões, que, como ele próprio, Mansfield, patrulham os seus recintos. Estando cercado com 7 muralhas, aliás, uma ou duas delas invisíveis, este santuário ou arvoredo é difícil de penetrar, e 1000 perigos esperam ou espreitam aquele que tenta a aproximação ao sanctum e o compromisso do oráculo com o diálogo. Fantástico. Fim de citação de Pocock. Depois de nos explicar com argumentos razoáveis e apelando ao bom senso crítico por que razões o livro de Strauss sobre Maquiavel, pese embora a sua idiosincrática exigência, pode e deve ser lido como qualquer outro livro,
recusando assim contribuir para a mitificação e fetichização da leitura exemplar de Maquiavel por Strauss, Pocock observa ironicamente o seguinte: o segredo revela-se, diz ele, a conversão e não a persuasão é a raison d'être do livro de Strauss. Bom, se nós fomos meramente informados, estimulados e instruídos por ele, é porque falhámos no escrutínio místico e devemos permanecer na escuridão, à entrada da porta do templo. Não devemos presumir ler Strauss apenas para aprender com ele. Em Eleusis, ou na estrada para Damasco, a humildade corrente is not enough. Portanto, fim de citação. Fazendo troça da credulidade de Mansfield, Pocock prossegue argumentando que, com suas palavras, ele, Pocock, o vil profanador, está apenas a tentar salvar o próprio Strauss do seu zeloso e precipitado discípulo, o qual, como um autêntico espantalho, strawman de serviço ao templo, digamos agora utilizando uma linguagem straussiana, afugenta com os maus modos que caracterizam o seu ciúme de zelota todos os jovens pássaros que se aproximam das belas maçãs do pomar da sabedoria da política antiga. Então diz assim, num enunciado performativo, Pocock, cito: não desejo meramente acusar Mansfield de ser um vulgar aparachi, um guardião eclesiástico da ortodoxia que segue o seu profeta no papel de inquisidor, mas convenceu de que, se o diálogo com Strauss é possível, então o diálogo sobre Strauss também é possível. Fim de síntese. Pocock começa por atacar na sua própria raiz a famosa frase gongórica da abertura do livro de Strauss e o tremendismo retórico dela, segundo a qual Maquiavel é um teacher, é um ensinador do mal. E diz assim: esta acusação de Strauss, considera ele, deve ser especificada antes de sequer podermos começar a comentá-la. A questão aqui, observa Pocock, cito, é que a expressão teacher of evil is unspecific, não é específica. Ela pode significar e paramificar por três possibilidades, onde outras podem ser descobertas. Que Maquiavel ensinou algumas coisas que outros consideram más, mas ele não. 2. Que Maquiavel ensinou algumas coisas que eu próprio sabia que eram más. 3. Que ele, Maquiavel, tinha uma intenção e um programa generalizado de substituir pelo que é bom o que não era bom e que, por conseguinte, era mau. Fim de citação. Pocock argumenta com razão, ao meu ver, que na interpretação de Mansfield, a acusação straussiana segundo a qual Maquiavel era um teacher of evil assume sempre a mesma forma, que é verdade. E qual é a forma? Por muito chocante que o significado de uma determinada formulação de Maquiavel possa parecer na sua primeira formulação, há sempre outro significado ainda mais chocante que está enterrado, ocultado nessa primeira formulação, significado esse que apenas Strauss e os seus discípulos, os jovens cachorrinhos da sua raça, os jovens filósofos, como diz Strauss na Perseguição e Arte de Escrever, só eles sabem como decifrar, seguindo passo a passo as subtis indicações que uma sofisticada engenharia de sentido de Maquiavel ocultaria de modo prudente e perspicaz. Bom, não vou agora aqui falar do papel do Alan Bloom como antigo aluno do Leo Strauss nesta mitificação do livro. Bom, mas neste ponto da sua exegese, e como de certa maneira não podia deixar de acontecer, Pocock é obrigado a pronunciar sobre o valor científico e a credibilidade da singular hermenêutica de Strauss. Entre as esquemáticos, ele recorda-nos que Strauss começou por descobrir a escrita esotérica nas obras de Maimónides e nos falacifas muçulmanos e judeus do Islão medieval. O problema para esses autores medievais era como estabelecer interpretações filosóficas dos textos sagrados, que tratam da revelação, não é? Sem que estas interpretações pusessem o filósofo numa situação de perigo de vida. Bom, no entanto, com o advento da modernidade, as condições de enunciação das verdades filosóficas, podemos dizer assim, desagradáveis sobre os textos religiosos venerados, alteraram-se. Vou ler na íntegra uma passagem um bocadinho longa do Pocock, mas que é importante. O que agora se passa, diz Pocock, não é a descoberta de uma filosofia oculta por detrás da religião revelada. Não. É uma campanha oculta contra a própria religião revelada. De modo muito claro, Strauss considera o ataque à revelação como uma tática no ataque à grande tradição. Um conceito com o qual Pocock goza logo nas primeiras páginas do momento maquiaveliano.
na qual o filósofo oculta não apenas o que ele quer dizer, mas também o significado do que quer dizer. Entramos, diz Popper, num mundo de conspiração e de conspiradores. Quando os falácifa nos informam da existência de uma elite que comunicava numa linguagem esotérica, com essa, podemos utilizar os métodos de uma reconstrução histórica, ao menos, embora não esteja confinada a uma exigência criptográfica, podemos utilizar os métodos de uma reconstrução histórica para localizarmos essa elite e para aprendermos a sua linguagem. Mas o Maquiavel de Strauss não apenas nos oculta que está a comunicar com uma elite, como nos oculta o próprio facto de estar a comunicar numa linguagem oculta. Por conseguinte, para estabelecermos a existência da linguagem oculta, somos obrigados a fiar-nos na capacidade de Strauss para a exegese criptográfica e enfiar-nos em tudo o que Strauss e Mansfield têm para nos dizer, a saber que ninguém antes de Strauss foi capaz de decifrar essa linguagem. Uma outra consequência é que só poderemos contar com a capacidade de Strauss para nos informar sobre os membros e o tamanho da tal elite oculta, que ora compreende e responde à linguagem oculta de Maquiavel, ora escreve ela mesma num código similar. Qualquer um, conclui Popper, a quem Strauss queira aplicar a sua exegese, pode aparecer como tendo pertencido a essa elite. E é inegável que há momentos em que Strauss fala da sucessão dos filósofos modernos, especialmente Maquiavel até a Revolução Francesa, como de uma conspiração de Illuminati. O facto de alguns deles, nomeadamente entre 1700 e 1750, estarem comprometidos em conspirações semi-abertas contra a religião revelada, faz com que seja ainda mais importante, diz Popper, ter o maior número possível de meios para saber quando é que foram as conspirações, de facto, e quando é que não foram. Diz Popper, sabemos muito bem até onde é que os meios não testados de uma alegada conspiração nos podem levar. Isto torna-se ainda mais urgente quando o alegado alvo da conspiração já não é a religião revelada, que era uma instituição social visível a qualquer um, mas a grande tradição de Strauss, que era visível apenas a quem? É uma elite esotérica, treinada, e depois conclui desta maneira. O claro e presente perigo está em que a exegese não testada, que alega detectar a existência de uma linguagem esotérica, pode tornar-se ela própria numa linguagem esotérica, e os próprios detectores da conspiração podem tornar-se numa conspiração, e os caçadores de bruxas podem vir a governar no próprio lugar das bruxas. Fantástico. Fim de citação. Depois de caracterizar Mansfield como um chefe de fila daqueles sexos seguidores de Leo Strauss que olham para o seu livro como um corpo de sabedoria esotérica completamente fechada aos não esclarecidos e aos corruptos, como uma ideologia de uma presumível elite, portanto, Pocock entra no núcleo propriamente dito do seu argumento central, a saber. Estabelece finalmente a sua crítica do que poderíamos chamar, falta-me aqui uma frase que eu apaguei, do que poderíamos talvez chamar o desbragado e paranoico intencionalismo providencialista de Leo Strauss. Com efeito, segundo Pocock, tudo o que Strauss descobre em Maquiavel corresponde necessariamente a uma intenção consciente do próprio Maquiavel. De modo que todo o livro de Strauss se apresentaria heroicamente a si mesmo como uma espécie de guia, digamos, capaz de nos revelar as verdadeiras intenções de Maquiavel. Ora, o autoconvencimento e a certeza de Strauss a respeito das alegadas intenções de Maquiavel são de tal ordem, considera Pocock, que ele mesmo, Strauss, se mostrou absolutamente indiferente à questão de saber se alguém antes dele, Strauss, pode alguma vez ter detectado, ainda que de modo não straussiano, claro, essas alegadas intenções. E diz assim Pocock: o livro procura interpretar Maquiavel descobrindo o significado oculto de Maquiavel. Bom, isto levanta em si mesmo um problema, na medida em que põe de lado todos os significados que não se encontram ocultos. Ora, uma vez que estes significados que não se encontram ocultos não são contrários ao alegadamente oculto ensino do mal por Maquiavel, pelo menos na medida em que há muitos mais desafios morais e matéria subversiva cá fora à plena luz do dia, então o pressuposto de que todo o filósofo procura esconder algo demasiado escandaloso para ser dito de modo aberto, deixa o infeliz Mansfield, diz Pocock, na posição de declarar que sempre que encontramos uma afirmação escandalosamente aberta em Maquiavel,
É porque há outra, ainda mais escandalosa, oculta por trás dela. Ora, conclui Pocket, isso só pode levar à teoria da conspiração e à teoria do diabo. Claro, Maquiavel era um diabo. Ora, fim de citação. Numa palavra, para John Pocket, o problema com a vexata question da exegese de Strauss não é que Maquiavel não transmita por vezes mensagens escandalosas de maneira indireta e camuflada tanto no príncipe como nos discursos. O problema está no radicalismo da pretensão de Strauss de que estas obras são um exercício, digamos, esotérico sustentado, na medida em que transmitem, através de métodos ocultos consistentes, um significado esotérico, por sua vez, também é consistente, e, portanto, que Strauss pode ser apresentado como o maior intérprete de Maquiavel, sempre porque ele, e só ele, Strauss, descobriu esses métodos e o que eles verdadeiramente significam. Ora, bem, na opinião de Pocket, o problema com o livro de Strauss está em que, ao longo de todo o livro, Strauss imputa sistematicamente uma intenção onde muitas vezes está apenas uma anomalia, um erro. Com efeito, onde quer que no texto de Maquiavel haja ou possa haver inconsistências de linguagem, proposições contraditórias, erros manifestos, etc., onde quer que no texto de Maquiavel se encontre um exemplo que pareça não conseguir provar o que aparentemente ele tem a intenção de provar, Strauss argumenta sempre do mesmo modo, a saber, que Maquiavel, sendo um autor de discursos perfeitos, cometeu esses erros aparentes com a intenção de nos dizer, digamos assim, uma coisa diferente daquela que à primeira vista a superfície do texto nos diz. O que é controverso, argumenta Pocket, é a insistência de Strauss de que todas as anomalias foram intencionais e consistentes e que uma continuidade de significado críptico que corre através de todas elas foi intencionalmente desejada por Maquiavel, de modo a ser decifrada pelo leitor iniciado para... peço desculpa, não me di bem o tempo. Porque o que isto tinha graça era eu agora fazer o exercício, e faço, mesmo eu tenho que escrever para pôr ordem nas ideias, senão depois oralmente são um caos. Então, é assim, ainda aqui, só acabar de ler o Pocket, depois passamos à discussão. Pocket concede bom grado que o argumento ex silêncio a que Strauss se recorre de modo extraordinariamente extensivo, a propósito de tudo e de nada, ao longo do seu livro, pode até verificar-se muitas vezes no texto de Maquiavel, o recurso ao silêncio significativo, não é? Mas ainda assim critica o uso e o abuso que Strauss faz dele. Porque é bem verdade que na sua interpretação de Maquiavel, Strauss sugere frequentemente que quando Maquiavel omite flagrantemente dizer alguma coisa é porque está a chamar a nossa atenção para a possibilidade de dizer, ou então para a possibilidade de dizer o seu oposto. Para me socorrer de uma distinção que remonta a Adam Smith e que Friedrich Hayek e outros economistas, cada um a seu modo, retomaram, sobretudo no século XX, contra a ideia de que a economia pode ser planificada, não é? Tudo se passa como se Leo Strauss não fosse capaz de se dar conta, ou não fosse capaz de distinguir, nos textos de Maquiavel, os seus efeitos intencionais, mas não realizados, dos efeitos não intencionais, mas realizados. É precisamente nesse sentido que eu quero, de hora em diante, se entenda o que eu poderia talvez chamar o intencionalismo providencialista de Strauss na sua leitura de Maquiavel. De modo que não me resta senão dar razão ao Pocket e concordar com ele quando o autor do momento maquiaveliano caracteriza o livro de Strauss sobre Maquiavel do seguinte modo. Entramos num mundo no qual ninguém comete um erro ou diz alguma coisa que não pretende dizer. No qual ninguém omite dizer algo que não pretende omitir. O leitor deve estudar cuidadosamente o uso que Strauss faz de frases como estas. Maquiavel omite dizer, Maquiavel abstém-se de dizer, e eu vou dizer por ele. E quantas vezes o leitor deve estudar cuidadosamente o uso que Strauss faz de frases como Maquiavel omite dizer, Maquiavel abstém-se de dizer, etc. E observar quantas vezes essas frases parecem querer dizer que Maquiavel diz o que não diz, que não o dizer é um modo de o dizer. Se há anomalias em Maquiavel, conclui Pocket, então tudo o que Strauss me pode imputar como intenção é uma intenção deliberada. Ora, o método torna-se imediatamente infalsificável. Não falsificável, ao fim de citação. Bom, a conclusão, a ver se eu consigo dizer isto oralmente em 2 minutos. É assim.
Outra vez sobre a crítica de Maquiavel à religião e à religião cristã em particular. O que é que faz o Strauss, o finário do Strauss? Portanto, aquela raposa manhosa, isto é uma mastigação talmúdica, o que é que ele faz? É assim, o que é que Maquiavel diz da religião cristã? Enfraquece, aqui e daquela. Pois é, meus amigos, pois é. Então, mas eu digo isto que acho que a minha impressão, termino esta exposição ensaiando de forma necessariamente sucinta, que não é, a minha própria interpretação da intenção de Leo Strauss, quando esse se apropria da alegada intenção de Maquiavel ao criticar a fraqueza do cristianismo e a corrupção da Igreja Romana, as quais teriam levado o mundo à debilidade e à violência. A minha impressão ou intuição, para não chamar arrogantemente a minha convicção íntima, é a seguinte: tal como Strauss considera que os filósofos esotéricos, antigos, medievais ou modernos, quando queriam ensinar uma doutrina chocante ou corruptora, o faziam não diretamente, não em seu próprio nome, mas pela boca das suas personagens, é que Strauss chama porta-vozes. Assim eu considero que no por vezes delirante Maquiavel de Strauss, o bom do secretário florentino é frequentemente um mero porta-voz de Strauss, ou mais precisamente as opiniões de Strauss sobre o cristianismo. Tal como Maquiavel, segundo Strauss, se vê permanentemente da obrigação de sugerir ou de insinuar o que não pode declarar de maneira aberta, porque, claro, ele compreende perfeitamente essa grande verdade esotérica do que não deve ser dito, não pode ser dito, ou pelo menos tem que ser dito com cuidado. Assim, Strauss, na minha opinião, se vê na necessidade de se esconder atrás da personagem de Maquiavel para, através da boca deste maldito professor do mal, poder expressar a sua verdadeira opinião sobre o que ele considera ser o caráter maléfico do cristianismo. E acabo e peço desculpa. Basta ver o seguinte. A terminologia do Strauss neste livro é assim. Temos a teologia bíblica, temos a revelação bíblica, temos a narrativa bíblica e outras do mesmo teor, que, quer dizer, e ele utiliza essas expressões precisamente para não ter de diferenciar o judaísmo do cristianismo no mesmo saco. Este é o grande truque de ilusionismo do Strauss. E, portanto, a verdade que nós saibamos é que os antigos são primariamente os romanos pagãos e que os modernos são primariamente os cristãos, não são os judeus. E, portanto, foi o cristianismo, não foi o judaísmo, que rebaixou o homem, blá, 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 blá. Depois, provo isto nos próprios textos do Strauss, e só cito esta, e peço desculpa, numa carta a Karl Loewy, em que ele diz assim: estamos em 1933, 19 de maio, o Adolf Schicklgruber, sabe quem era? Schicklgruber era o verdadeiro nome do apelido do Adolfo, só que o pai, como também tinha um lado esotérico profético, percebeu: este garoto vai ser um as na política, este nome não dá jeito para os sinónimos. Heil Schicklgruber! 4 sílabas. Então, Heil Hitler! Então, bom, isto é uma história que conta o nosso historiador inglês, aquele Ryan, como é que se chama? Ryan, agora não vai lembrar. É Churchill, exatamente, ele conta esta história na biografia. Mas o Strauss diz assim numa carta a Loewy, que esta altura estava no Japão: se nós formos expulsos por a Alemanha ter virado à direita, isso não implica que não tenhamos nada a aprender dos princípios da direita. Pelo contrário, amigo Carlos, só a partir dos princípios fascistas, autoritários e imperiais da direita é que é possível, de uma maneira digna e sem o apelo ridículo e lamuriento aos, em francês, au droit imprescriptible de l'homme, protestar contra esta balbúrdia mesquinha. Compreendo agora melhor os comentários de César e penso na frase de Virgílio: in regne imperio parcere subjectis e debellare superbos. E depois acaba com esta: enquanto luzir uma centelha que seja do pensamento romano em algum lado, não há nenhuma razão para nós rastejarmos para a cruz, nem sequer para a cruz do liberalismo. O gueto é melhor do que qualquer cruz. E é uma espécie de devir esfinge, enquanto escreve livros sobre alguns dos nossos antepassados mais ilustres. Termino com a evocação de uma frase de Benjamin Disraeli. Vocês não sabem esta história. O primeiro-ministro da Rainha Vitória era dali da minha zona, os pais, a família antiga. Depois emigraram para a Itália com a expulsão dos judeus e este Disraeli é ali da minha zona. Mas os familiares antigos. Então, o primeiro-ministro,
que nos pode ajudar na sua condição provisória de primeiro artigo de fé do meu guia para os perplexos lausianos. E que é esta frase do maluco do Christianity is Judaism for the multitude, but still it is Judaism. Thank you very much. Não, imagina. Muito obrigado pela palestra, sempre inteligente, muito refinada e muito bem humorada, com o seu humor cáustico, já conhecido. Muito obrigado. Bom, eu ocupou um pouco mais do tempo, mas acho que também é uma razão para ao menos uma pergunta não ser feita. Se alguém quiser colocar uma questão para o Antônio, acho que ainda há tempo. Luiz? Começou dizendo sobre a diferença entre a aparência e a essência na leitura do Strauss sobre Maquiavel, que na verdade não vai chocar ninguém, que é a primeira frase que bastante comentário na fala. Ao longo desse texto, o Strauss vai algumas vezes que o que choca pela aparência é a natureza humana, é a concepção da natureza humana em Maquiavel. E ele nunca revela, então, qual é a essência, objetivamente, como ele revela o que é a aparência. O que choca é a aparência, que é a natureza humana, segundo Maquiavel. Mas a verdadeira intenção, a essência por trás, ele não diz explicitamente isso. E no Direito Natural e História, a frase é bastante controvertida, mas ele diz com todas as letras: Maquiavel nega o direito natural. O direito natural de matriz robesiana, o que cronologicamente é óbvio que ele não conhecia, não poderia conhecer. Será que então... Isso é um anacronismo. É um anacronismo, claro. Será que o que Léo Strauss está dizendo aqui, o que Maquiavel nega é um determinado modo de pensar a política desvinculado de qualquer metafísica? E esse é a essência do problema? A gente poderia pensar assim. Pode dizer a última frase para eu pensar? O Léo Strauss poderia estar dizendo que a essência que ele não diz objetivamente, claramente, eu tenho o Strauss. seria a negação da política como uma dimensão natural ou metafísica ou transcendente, anterior à contingência histórica que Maquiavel nos apresenta? Bom, je ne sais pas vous répondre, mas vou contar uma anedota talmúdica para responder à sua pergunta, que é para entrar no método esotérico de Strauss. Em Portugal, como vocês sabem, quer dizer, em 1996, 30% da população de Portugal eram judeus, aproximadamente. Bom, e então, na altura em que era preciso fazer uma conversão ao cristianismo, é uma nota engraçada. Eu peço desculpa, Luís, mas é assim, havia um pai, o Samuel, que manda o filho à escola dos cristãos para disfarçar e tal, para aprender a doutrina religiosa dos cristãos, para a conversão não parecer simulada, para não parecer um marrano, católico por fora e judeu por dentro, não é? A arte da dissimulação. E então, Danielzinho, como é que correu a escola? Oh, papá, eu já sei o que é o mistério da Trindade. O quê? Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diz o miúdo todo contente. Já parece tornar-se um cristão, não aparece. E o pai diz assim: raspar-te, Danielzinho. Tu não sabes que o nosso Deus é o único e que é indivisível e que nós somos ateus? Quando é que portanto, o Strauss sofre do mesmo problema. Quer dizer, diga lá que é ateu, quer dizer. Não sei responder.